Olá, sou Josiara, cantora, compositora baiana de Juazeiro. Estou aqui na Rolling Stone Brasil para conversar sobre o meu novo álbum, Havia. Eu gostei muito de receber as mensagens da galera ouvindo, comemorando, né, esse lançamento junto comigo. Eu acho que essas músicas chegaram de um jeito diferente para quem já me escuta, né? Assim, é um disco que tem um conceito, um tema ali que ronda, tem uma narrativa muito bem amarrada e tal, arranjos também diferentes, né, dos outros discos. Eu acho que teve uma surpresa positiva, assim, recebi muitas mensagens legais. As músicas, elas falam desses ciclos da vida, né, dos encontros, de desencontros, de olhar para si, enfim, de olhar para a raiva, o que é que, enfim, uma situação desagradável provoca. Então, esse eu lírico vai passeando nesses eventos da vida cotidiana mesmo. Então, a Via vem como um espírito, assim, uma intuição, uma entidade que vai inspirando esse personagem, digamos assim, a vivenciar essas coisas sem estagnar, né? Sem ficar ali parado na tristeza, sem achar que também a vida é só alegria, né? Que os momentos são cíclicos. Então, a Via é esse empurrão. A Via adiante, né? Viva o que tem para viver e sempre em frente. É a primeira vez que eu lanço um disco com tantas parcerias, né, na composição. Sempre fiz as coisas muito sozinha e tal. E quando eu abri essa camada, assim, de trocar dessa maneira, para mim só acrescentou, só me inspirou mais ainda. Eu tenho muito prazer de trocar com as pessoas que eu admiro. E essas músicas surgiram em momentos diferentes, assim, da minha vida. A Peixe Coração, que eu fiz com o Line, que a gente compôs em 2019, de uma forma bem despretensiosa em casa, assim. E não tinha nem intenção de gravar no momento, a música só existiu, né? E as outras composições também ao longo desses 5 anos, assim, com Era Renal foi na pandemia, à distância, eu estava começando a produzir, a fazer umas basezinhas, experimentações, e aí ela colocou a letra numa base que eu tinha, na melodia que eu tinha feito, e aí foi indo, né? Então, assim, quando a ideia do disco aconteceu, eu comecei a olhar para recortes de músicas, ideias e tal, e comecei a resgatar essas composições que, para mim, assim, fizeram todo sentido pro disco que ele quer dizer, né? Então, só somou, acrescentou bastante. Quando eu comecei a produzir o disco, eu tinha amarrado 6 faixas, e em outra ordem que tá, com as transições e tudo. E eu estava querendo justamente trazer para esse tema, né, que é o amor e tal, algo mais lúdico, como fosse um sonho, algo mais psicodélico, de imagens mesmo, assim. Porque essa música, hoje, né, assim, ressignificando inclusive ela, você não sabe se está cantando para uma pessoa, se é para uma entidade, né? É uma coisa assim, se é um sonho. Você sabe que fala de um sentimento, de uma emoção muito forte, né? Então, essa liberdade poética, eu estava sentindo que estava faltando no disco, né? Porque tem músicas ali, algumas literais e tal, como de samba em samba. Você vê que é um término, que é um fim de um relacionamento. Eu estava querendo algo mais, assim, que desse para as pessoas sentirem de como a música bate, sem necessariamente linkar a palavra, que desse mais criatividade de interpretações e levasse para outros caminhos. E eu gosto muito de ficar vendo gravações de celular antigas, assim, sei lá, tô no voo, não tem internet, não tenho o que fazer, eu fico olhando ou reouvindo. E foi assim que essa música voltou. Tava nesse processo bem natural que eu faço. E eu falei, poxa, era isso que tava faltando pro repertório. E aí eu trouxe Peixe Coração pro disco. Então, a gente se encontra muito pouco. Aí eu mandei uma mensagem pra ela, tô produzindo aqui a nossa música. Acabou que a gente nem conversou, assim, mas ela chegou a gostar, a ouvir e tal. E a gente fez, como eu disse, né, uma pessoa muito querida na nossa vida, assim, a gente estava falando desse encontro e tal. Aí depois eu mexi um pouquinho na letra e acrescentei umas coisinhas, só que ela mudou completamente, né? O arranjo estava voz e violão ali no outro caminho e ela, enfim, foi para essa viagem também sonora, né? Então, Jo Almeida, que é a diretora, né, desse clipe, ela propôs justamente essa ideia de juntar não só o que a música passa de emoção, mas também essa minha trajetória, né?
desse primeiro contato com a música, dessa força, né, que foi encontrar o violão, dos caminhos mesmo, de como eu corri, de como eu, enfim, cheguei ao palco, encontrei as pessoas. E tudo isso na temática dessa letra, né, do que a letra está falando. Então, foi uma junção, foi uma inspiração, assim, em um papo que eu tive com ela, e a gente foi chegando nesses lugares. E tudo é isso, tudo em relação a sonho, ao que a gente acredita, né? A imagens bonitas, ao que emociona, porque é um disco que fala de emoções. Então, a imagem também tem que vir com essa força, né? Que atravessa. Então, foi por esse caminho. Eu acho que eu sempre coloquei muita mão na massa, desde o começo, desde os primeiros shows, né? É claro que a gente vai tomando essa consciência com as experiências, meio amadurecendo. E nesse disco, eu comecei ali no meu home studio, a me gravar, a fazer, não só compor ali com a ferramenta, que é o computador e tal, e as gravações, mas também já ir pensando nesses arranjos, né? A primeira vez que também eu faço, sei lá, um desenho de arranjo de corda com MIDI, não tinha feito ainda algo assim, um pouco mais complexo, né? E fui me arriscando mesmo, de uma forma intuitiva e orgânica, mas sem muitas amarras, né? Então fui criando o que a música estava pedindo ali. E aí, quando já estava esse monstrinho, essa demo pronta, eu chamei Rafa para me ajudar a colocar isso tudo no estúdio, né? Ver quem é que vai gravar, como é que a gente poderia crescer todo o disco. E aí ele topou e foi bem massa, assim, ver tudo acontecendo. E a capa foi um pouco parecido também, assim, a gente fez as fotos com o João Almeida durante a gravação do clipe e tal, para dar essa unidade mesmo. E eu comecei a desenhar na foto caminhos, assim, como eu posso falar com a designer para fazer. E aí eu entendi que, tipo, essa ideia do LP rasurado, né, dessa coisa da revista que a gente desenhava ali nas fotos. Falei, cara, eu acho que é isso, é aquela coisa de uma distração. Você está pensando em alguém, está fazendo em algo, você vai para outro lugar, ir para outro lugar. Então foi nessa busca bem também despretensiosa que surgiu esse desenho gráfico que eu fui ali fazendo na mão mesmo. Eu acho diferente, tem esse meu olhar mesmo enquanto produtora, né? Então essa coisa que a gente falou de colocar a mão na massa, de construir o arranjo, o que vem na minha cabeça mesmo e tal. Acho que isso é uma marca, assim, diferente dos outros. A Deus dará eu fiz isso, né, também. Só que de um jeito um pouco mais experimental, diria, ou aprendendo, né, como um laboratório ali, numa construção. Então, nesse eu estava um pouco mais segura dessa produção, das coisas que eu gostaria de trazer. E também a questão do tema, né? Então, esse amor como base, né? Como eu enxergo esse amor, ou melhor, como esse eu lírico vai vivendo esses encontros, esses desgostos. Ele se apresenta ali no início do álbum, né? Falando as coisas que gosta, do que quer viver, das coisas simples. Então, essa aventura, digamos assim, eu consigo enxergar muito bem esse caminho, esse percurso. Vai, encontra, tem a sua primeira desencanto ali, e depois tem a solitude, então olha a vida de um jeito mais profundo, entende o que é preciso ser feito para poder amar de novo, para poder encontrar novos jeitos de gostar, né? Então eu acho que tem uma fluidez também, né, nessa energia, né, assim, do que é a vida. Então eu mergulhei na produção dessa maneira, assim, acho que tem diferente, que tem para mim uma história muito bem costurada, sabe? Os outros discos falam de muitas coisas, também fala de amor, tem músicas que fala de encontro romântico, mas não é um disco romântico, né? Os outros tem muita coisa política, tem muita denúncia, tem muita imagem, assim, de outros lugares, né? Da Bahia, enfim, das minhas memórias. E esse acho que é uma coisa que eu consigo sair um pouco mais de mim e falar de algo que está na gente. Exato, eu acho que é por aí. Eu acho que eu entendi que esse tema tinha que ser elaborado, né, dessa maneira. Então, quero falar de amor. Então, isso para mim já foi uma escolha que tem um conceito, né, que tem umas cores ali já pré-definidas, já tem uma temperatura. E claro que isso foi se acentuando com
com a diversidade das músicas, né? Cada música ela tem uma temperatura, ela tem um jeito ali, elas são distintas, não só de samba, não só de bolero, né? Então tem um pouco desses ritmos e essas nuances musicais, assim, do que eu acredito que é uma música que passa emoção, né? Mas tudo passeando nesse olhar da troca, né? Da troca dos sentires humanos mesmo. Eu acho que é a estrutura, né? Investimentos, oportunidade. Eu acho que assim, a gente tem muita criatividade, a gente tem muito artista, tem muita produção, mas às vezes ela fica estagnada, ela não tem recurso para poder crescer, para dar toda a sua potência, né? Então, por exemplo, Salvador, eu não consigo ver um espaço ali mediano, uma casa de show para poder... Não tem. Ou você pega um espaço muito grande, uma concha acústica, uma coisa assim, ou uma coisa muito pequenininha, que é bacana, resistência, vamos lá. Só que aí eu acho que falta esses espaços, falta recursos. Ficou muito concentrado em São Paulo, né? Há muito tempo isso é uma reclamação, né? Assim. E eu acho que tem essa parte estrutural, tem essa parte de investimento. Eu acho que a gente tem muita dificuldade de levar a nossa música autoral, né? A gente precisa ter um trabalho assim de comunicação muito, sei lá, muito firme para poder conseguir furar algumas bolhas. Então, essa dificuldade toda, ela vai engessando alguns caminhos, alguns processos, né? Então, só quem tem grana, né? Só quem tem alguns acessos que consegue fazer o seu trabalho da forma que sonha, que quer e chegar em alguns espaços. Então, a gente é sempre muita luta, muita raça, precisa de muito apoio, de muita parceria. E, às vezes, nem todo mundo consegue. Então, acho que o desafio é esse, é conseguir elaborar o que quer que seja a sua arte e transmitir da forma mais leal ao que você deseja para ela, né? Então, eu acho que essa é a dificuldade. Olha, eu sigo lutando assim para meu trabalho acontecer no sentido assim, ele acontece, né? Mas para chegar em mais pessoas e mais gente e tal, eu acho que eu vou seguir fazendo a minha música independente, assim. Eu acho que tem algo em mim que eu não tenho o que fazer a não ser cantar e tocar, assim, a minha vida. Então eu vou seguir fazendo. Só que o meu processo de chegar até onde eu tô, de viver da minha música, da música autoral, ela não foi ontem, né? Então, assim, são 10 anos só de São Paulo, são 17 anos fora de Juazeiro, enfim, já compondo, já querendo fazer com que a música rodasse. Eu acho que isso, de fato, quando você vê artistas como eu, que enfim, não vem de uma herança, não tem sobrenome, né? Como diz Belchior, sem parentes importantes e vindo do interior, eu acho que acaba inspirando também outros artistas, né? Que estão começando a ver assim, olha, tem uma possibilidade aí de fazer música, né? Mas eu acho que tem um fator um pouco de sorte também, que são essas relações, né? Com quem eu encontrei no meio do caminho, quem me ajudou, quem são os meus parceiros hoje, né? Tudo isso vai fazendo com que esse caminho seja um pouco mais fluido ou não. Mas eu acredito que na minha trajetória eu sigo aí nesse trabalho, nesse ofício mesmo, que é a música, né? Nada é muito fácil, não. Olha, ensacado eu já toquei muito assim em casa e já toquei em show também. E quando eu estava fechando esse repertório, vendo o que poderia entrar, eu achei muito legítimo trazer Katia de França, já que eu tenho ela como uma grande referência de muito tempo, e de muito tempo também canto o repertório dela. Acho que consegue ali contar um pouco também de mim, né, enquanto artista, não só dessa narrativa distante, que eu digo, desse eu lírico que vai se apresentando, né? Então fala um pouco de mim também. Acho que a letra consegue sintetizar tudo isso. Pode ser uma letra romântica, mas também muito política, né? Uma coisa disso que a gente estava falando da resistência, de poder ter muita firmeza no que acredita para poder seguir em frente, não deixar que as implicações da vida, enfim, faça a gente parar e tal. E eu gosto assim, é uma música também que eu sempre gostei de cantar e já gravei vídeo no Instagram e tudo. E achei que também era o que estava faltando pro álbum, né? Que é essa coisa de falar de uma forma simples esse cotidiano, né? De falar que, eu quero ser amado assim, eu quero poder estar na beira do mar, quero poder ter prazer, não quero só trabalho, quero poder descansar, quero poder
não ter muita preocupação. Acho que isso o que a gente busca, né? A gente quer, enfim, ter comida na mesa, quer poder pagar as contas, né? E poder amar também, e ser amado. Então ela fala de um jeito muito bonito e acho que dá uma leveza e uma, digamos assim, uma coisa popular também, né? Todo mundo quer isso, né? Todo brasileiro quer poder viver bem. O show de lançamento, a gente está não só levando as músicas do disco à via, mas também fazendo algumas releituras, trazendo coisas novas, né, que eu nunca toquei ao vivo. Então tem novidade assim de repertório, fora essas costuras com as outras músicas do meu trabalho, né? Eu tô, enfim, querendo amarrar, ver o que é que pode ser também esse novo momento. Eu vou estar ao lado de Lucas Martins, Charles Tichier e Bruno Marques. Então a gente vai traduzir esse álbum nesse quarteto. O show do Koala é um show inédito, né? Então vai ser um show inédito e até então único. Então tá sendo uma novidade assim pra gente. Estamos super felizes, frio na barriga. Eu e Juliana, a gente tá assim, todo dia se fala, meu Deus, esse show com Kátia, nossa ídola. E uma honra, né? Poder celebrar a Kátia com ela no palco. Eu tô bem ansiosa por esse show. E espero muito que esse show à via também possa circular, né? Bastante, que chegue nos outros lugares, a gente possa alcançar, enfim, mais pessoas em show, né? Gente, convido vocês a escutarem esse novo álbum, A Via. Espero que vocês gostem. Fiquem atentos, chama a gente para tocar na cidade de vocês, nos festivais, fazer aquele burburinho. Vai ser muito massa, enfim, tê-los vocês ali no palco, dando uma quintura para tudo acontecer. Então é isso. E se gostar, compartilhe com a galera. A gente gosta disso mesmo, de unir forças e fazer com que a música chegue em muitos lugares.